Agora, mudando um pouquinho de tema, o André Anelli vai trazer para a gente que o vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que ninguém está acima da lei e que a última palavra sobre a anistia será do Judiciário. Vamos então retomar a conversa com o André Anelli, que vai trazer mais informações para a gente. Conta aí. Pois é, Evandro, o vice-presidente, o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se esquivou da pergunta de jornalistas a respeito da urgência, então, que está para ser votada na Câmara dos Deputados em relação à anistia, à tramitação da anistia, tanto para os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro e o chamado núcleo crucial, que seria então o responsável pela trama golpista para permanecer no poder. Alckmin não deu detalhes, não comentou a respeito desse assunto, ele não quis entrar nesse assunto, mas afirmou que a anistia vai ter então uma decisão final, ou seja, a última palavra sobre o assunto será mesmo do Supremo Tribunal Federal, do STF, porque na avaliação dele, e aí pegando todo aquele contexto então histórico, filosófico, político, de divisão dos poderes, como previa Montesquieu no Iluminismo francês, cada poder então na avaliação de Geraldo Alckmin tem a sua prerrogativa, o Executivo executa as leis, o Congresso Nacional faz as leis e o Judiciário julga. Então, Alckmin afirmou, através desse entendimento, que realmente, então, quem vai ter a última palavra em relação à anistia será mesmo o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele, então, fazendo com que essa votação no Congresso Nacional, tanto da urgência quanto do mérito, não seja comentada diretamente aqui pela Presidência da República, mas deixando claro, então, que confia no Judiciário e o Judiciário já se posicionando de forma, então, permanente e antecipada no sentido de aplicar a inconstitucionalidade dessa medida, como já disseram publicamente alguns ministros lá da Suprema Corte. Evandro. Agora, Anelli, e o presidente Lula, ele se diz favorável pelo menos à redução de penas? Pois é, publicamente, Evandro, o presidente Lula não fez nenhum tipo de comentário a respeito desse assunto, mas uma apuração que nós temos foi que em um almoço ontem no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, juntamente com correligionários, com apoiadores do PDT, do partido PDT, o presidente Lula fez a afirmação de que não seria contrário, de que não iria se opor, então, a uma diminuição das penas, principalmente aqueles participantes dos atos que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes. O presidente Lula, nessa ocasião, ao falar, então, com parlamentares que almoçavam com ele no Palácio da Alvorada, não deixou claro se seria favorável também a uma diminuição das penas em relação ao núcleo crucial, como aponta a Procuradoria-Geral da República e também o Supremo Tribunal Federal, núcleo esse comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também pelos ex-ministros dele, também o delegado Antônio Ramagem, o almirante Almir Garner da Marinha, enfim, aqueles 8 réus que fizeram parte então do julgamento na semana passada e todos eles condenados por 4-1. O presidente Lula não se manifestou em relação à possibilidade deles também serem beneficiados com diminuição de penas, mas afirmou então a parlamentares que almoçavam com ele que sim, em relação aos manifestantes, aqueles que depredaram os prédios dos três poderes, haveria essa possibilidade. Antes de devolver para você, Evandro, a gente destaca que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, por meio das redes sociais, já havia então comentado que haveria um espaço na avaliação dela para discussão de diminuição das penas, tanto no âmbito do Congresso Nacional, quanto no âmbito também do Supremo Tribunal Federal, algo que agora, internamente, o presidente Lula também começa a admitir. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Olha, agora há pouco, inclusive sobre essa PEC da blindagem, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora nossa, Marli Barbosa, que falou, mas a PEC, o projeto da anistia, perdão, da blindagem não, da anistia, pessoal. O projeto da anistia já não foi aprovado ontem? Não, pessoal, e é preciso fazer uma diferenciação. O que foi aprovado ontem, ou aprovada, foi a urgência do projeto da anistia. Quando se aprova a urgência, você dá o aval a partir da maioria para que essa proposta
proposta vá direto ao plenário da Câmara dos Deputados e não precise passar por todo aquele rito que a gente está acostumado com alguns projetos, em que ele passa primeiro pelas comissões, a discussão acontece nas comissões, há modificações. Muitas vezes a proposta já é rejeitada ali na comissão e não segue depois para o plenário. No caso da urgência, você tira todo esse rito e fala, opa, vamos direto lá para o plenário. Mas ele ainda precisa ser costurado. É por isso que a gente estava falando com o Paulinho da Força. Ele vai ser o relator da proposta, que vai ser costurada agora para depois ser votada com urgência diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. Então, não foi a anistia que foi aprovada ontem, mas sim a urgência para que esse projeto possa ser votado, talvez já na semana que vem. Agora, falando um pouquinho sobre as manifestações de Geraldo Alckmin e do presidente Lula, como é que você avalia, Piperno? Porque Alckmin diz a última palavra é do Supremo Tribunal Federal e Lula só seria favorável em relação à redução de penas. Anistia ampla, geral e restrita, não. Eu acho que elas são falas complementares, né? Claro que a última palavra, de fato, é do STF. Até porque parte das condenações, elas foram atribuídas em temas, por acusações que fazem parte de cláusulas pétreas. Então isso não pode ser alterado, né? Então, portanto, quem quiser mudar uma cláusula pétrea vai chegar lá no STF, vai ser barrado, né? Isso não pode mudar. Agora, eu acho que há aspectos, né, nessas condenações que aí eles podem ser negociados. Por exemplo, aquilo que a gente discutiu desde o começo, né? Há muita semelhança entre alguns crimes. Então, por exemplo, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio histórico, tal, como se isso de alguma forma não poderia ter as suas condenações atenuadas, se há possibilidade de algum tipo de revisão, o que o legislador pode fazer, por exemplo, em relação à duração dessas penas. Então, são questões que aí sim, elas podem ser debatidas, mas não exatamente, elas não podem entrar na seara das cláusulas pétreas.